Senhor é algo extremamente sério, importante, né? Aleluia. E precisamos estar cada vez mais atentos, né, sobre quem nós trazemos para falar da palavra do Senhor, né? Que através daqui, as palavras ministradas, o propósito, o objetivo é gerar cura, gerar salvação, Aleluia. gerar transformação, é gerar fortificação, né? É tudo aquilo que Deus tem preparado através da sua palavra. Aleluia. Dando sequência aqui, eu quero convidar os irmãos para abrir Salmo 126. Deus, ele veio bradando no meu coração já há alguns dias com esse salmo, que eu creio que é bem conhecido dos irmãos. Salmo 126. O título aqui nessa Bíblia aqui, ele fala justamente o seguinte: consolo para os que sofrem, né? Glória a Deus, aleluia. Não sei o cenário hoje da sua vida, Aleluia. mas o próprio Deus, ele já deixa bem claro aqui: Ele é o Consolador, Ele não te abandona, com certeza Ele está contigo, seja na fornalha, seja na cova, seja onde for, tenha plena convicção Aleluia, que Deus, ele está contigo, amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler para ganharmos tempo, né? Versículo 1: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca, e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes. Senhor, traze nossos cativos de volta, assim como enche os leitos dos ribeiros no deserto do Negueb. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Amém? Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluias. Se você ou se algum dos irmãos não conseguiu ler um capítulo hoje da Bíblia, nós acabamos de ler, amém? Pelo menos já fizemos uma das nossas obrigações, né? Nós devemos fazer diariamente. Capítulo 126, irmãos, ele fala por si só, ele já é uma mensagem esplêndida, mas quando nós paramos para meditar e esmiuçar ali nos detalhes de versículo por versículo, nós vamos verificar que o salmista, a escrever esse livro inspirado, é óbvio, por Deus, ele tem ali na composição desse livro cenários diferentes. Porque quando a gente começa a leitura desse versículo aqui, a gente vai verificar que ele está falando justamente de uma vitória, de uma bênção, de algo que já foi conquistado e vivenciado por diversas pessoas. Se parássemos no versículo 2, daria a entender que ele passou por um momento extraordinário, teve um cântico, viveu a realização de um sonho e foi tudo maravilhosamente bem, e como muitos filmes, né, que nós vemos por aí, viveram felizes para sempre. Mas quando nós continuamos o versículo 3, versículo 4, nós vamos verificar que não é tão simples assim. Não é simplesmente uma questão de vitória que aconteceu em libertação. Ele justamente está se referindo a um passado. E esse passado proporcionou libertação. Esse passado proporcionou realização de sonhos. Esse passado proporcionou o extraordinário para a vida de milhares de pessoas. E isso é muito legal porque, diferente do que muitos na atualidade acabam pregando, e quando eu falo pregar, não necessariamente é subir no púlpito e falar no microfone, pregar com a sua forma de viver também, porque a maior pregação que nós temos e devemos ter é lá fora, né? Muitas das vezes a nossa reflexão, eu tenho uma reflexão que uma vez eu escutei, achei muito interessante, que é justamente como se fosse uma partida de futebol. Tem o primeiro tempo, os 45, e tem aqueles 15 minutos ali de intervalo que o técnico nos dá as dicas para voltar para o segundo tempo. Quando nós estamos na igreja é justamente isso, é os 15 minutos ali de preparação, o pastor dá uma dica, é oração de lá, junto com os irmãos, o mesmo time, mesma união, depois a gente volta para o jogo. O que está valendo é lá fora, como servo e servo do Senhor. E a gente vai analisar aqui
Isso é muito interessante porque a partir do versículo 3 ele disse: sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós, por esse motivo estamos felizes. Poxa, se parasse aí, maravilha. Mas quando vai para o versículo 4, vem a mensagem: Senhor, traze nossos cativos de volta, assim como enches os leitos dos ribeiros no deserto do Negueb. Ué, eles não estavam livres? Eles não estavam desfrutando da maravilhosa graça aqui na terra, vivendo a realização de um sonho? O que aconteceu? Não estão mais livres? Que processo é esse que ele está passando? Por que então ele entoou cântico ao Senhor? Ele exclamou, ele abriu o seu coração ali, principalmente no versículo 1, 2 e 3, mas no versículo 4 parece que está sendo contraditório. Que conflito é esse que o salmista está vivendo? Aí quando a gente para entender todo o contexto, a gente vai verificar justamente que o cenário não é tão simples como talvez uma leitura rasa nós poderíamos achar que é. Nós estamos verificando aqui justamente o salmista, ele é um daqueles que estão exilados, é um daqueles que estão passando por um processo justamente ali. A gente pode ter várias palavras para descrever isso, mas é justamente como se fosse um processo ali de escravização e deixando de ser escravo, mas ainda está nesse intervalo. Quando a gente vai analisar o Antigo Testamento, muitas das vezes o povo ele foi castigado justamente por desobedecer aquilo que Deus tinha orientado. E Deus, como um Pai justo, correto, quando nós saímos da linha, Ele vem nos corrigir, porque a correção gera em nós o amadurecimento, a correção gera em nós algo produtivo para que nós venhamos estar alinhados, porque Deus ele não está preocupado se você vai sorrir hoje, ou se você vai estar animadinho e vir para a igreja hoje ou no domingo. Deus ele está preocupado com o propósito de salvação que Ele tem para a tua casa, que Ele tem para a tua família, que Ele tem para todos que estão próximos de você e que serão alcançados através de você. Vem assistir a palavra, não tem problema não. Um parênteses aqui, a gente tinha um cachorro próximo lá da igreja, lá da rua. O nome do cachorro já era da rua. Toda vez que cantava e tudo mais, o cachorro ficava na porta, sentado e ficava uivando, né? E virou o cachorro da igreja mesmo, nem ligava mais, então não tem problema não. E então a gente vai verificar que o Salmo 126 é justamente uma pessoa que ela está passando por um grande conflito, que muitas das vezes acontece em nossas vidas também. São conflitos que vão além de nós. Quantas das vezes na nossa caminhada nós passamos por processos que nós pedimos ao Senhor resposta e parece que Deus ele está ali no silêncio. Pedimos Deus informação e simplesmente a resposta não vem no momento que nós queremos, pedimos e suplicamos ao Senhor. Mas não é porque a resposta não veio no momento que nós queríamos, não é porque Deus não falou ou não fez aquilo que nós queríamos num determinado momento da nossa aflição, da nossa ansiedade, que Ele não está conosco. Glória a Deus! Tudo tem um propósito pré-estabelecido. Até a correção e a orientação de Deus é para te tornar melhor. Irmãos, aqui na terra nós nunca seremos perfeitos. Nunca. Você vai se enganar se você achar que você vai ser perfeito, vai perder seu tempo e vai até percar se você vai ser perfeito. Aqui na terra você não vai ser. Mas Deus ele tem um processo que Ele quer que venha a ser bem estabelecido na sua vida, que é o processo de santificação. Então, amanhã, sábado, você deve ser melhor do que hoje, sexta. Domingo deve ser melhor do que sábado e assim por diante, em constante evolução, porque nós temos que refletir o brilho do Espírito Santo de Deus. E nós só iremos refletir o brilho do Espírito Santo de Deus quando nós tivermos a plena compreensão de qual é o propósito dele para a nossa vida. Aqui, o povo ele tinha passado por desobediências, por problemas, a ponto de Deus permitir que o castigo viesse àquele povo com o objetivo de corrigir. E o povo ele ficou exilado, e Deus ele deu a ordem justamente, não sei, acredito que a maioria dos irmãos aqui, eu vou falar por mim, eu já fiquei de castigo,
Quando você é criança, você faz ali uma arte ou outra e você é colocado de castigo, e geralmente os pais, eles falam, olha só, você vai ficar, sei lá, o final de semana sem sair, sem, sei lá, exemplos, né? Você vai ficar sem jogar videogame por tanto tempo, você vai sempre fazer isso por tanto tempo, e você fica ali naquela ansiedade, querendo que o tempo de castigo passe logo para que você volte a ter uma vida tranquila, normal, e que você venha a dar mais valor àquilo que você já tinha. E Deus, ele já tinha deixado isso bem claro, e quando o povo ele acabou andando fora do caminho que o Senhor tinha para ele, Deus permitiu com que problemas viessem para o povo e o povo ficasse exilado. Mas Deus também já tinha deixado bem claro, olha só, esse castigo e essa correção, ele tem um tempo e um prazo para acabar, e quando acabar, vocês estarão melhores, estarão conscientes daqueles erros que antes vocês estavam fazendo. Aleluia. E o processo foi em 3 etapas, mas para chegar à primeira etapa, aproximadamente 70 anos, gerações foram embora aí nesse intervalo de tempo, é muito tempo. Nós somos tão ansiosos, né? Cada vez mais a sociedade, o mundo, cada vez mais está querendo acelerar as coisas. Nós cada vez mais queremos que as coisas venham para ontem. Eu comprei algo na internet, eu quero que amanhã, já na segunda-feira, já esteja lá na minha casa. Eu vou comprar um lanche, se demorar 10 minutos a mais, eu já estou chateado com aquele lanche, porque está demorando, eu estou pedindo isso e tal, por que está demorando? Nós cada vez mais estamos sendo ansiosos. A sociedade cada vez mais proporciona e coloca em nossas mentes, o inimigo ele tem maneiras sutis de informar ou querer propagar isso ao mundo, e cada vez mais nós estamos ansiosos, e a ansiedade ela é justamente o que Deus ele não quer que nós venhamos ter. Aleluia! E quando nós estamos ansiosos, nós deixamos de viver o agora, e nós nos preocupamos com coisas que talvez nem vá acontecer. Quanto maior a ansiedade, menor a fé. A palavra de Deus deixa bem claro. O Evangelho, o próprio Jesus deixa bem claro. Não andeis ansiosos com o futuro. Olha aí, olha os pássaros. Olha aí, olha aí a natureza. Eu cuido de tudo isso. Quanto mais eu posso fazer pela tua vida. E muitas das vezes nós conseguimos deixar a ansiedade ser maior, ou tentar ser maior do que o propósito e a fala de Deus para a nossa vida, as orientações de Deus. E isso, eu estou falando de tempos curtos, períodos curtos. Imagine esse castigo, onde Deus já tinha deixado bem claro, serão 70 anos. Irmãos, é muito tempo. Irmãos, muitas das vezes você ficar de molho por alguns dias já é ruim, 70 anos é muita coisa. Eu já vivi tanta coisa na minha vida e estou longe dos 70. Irmãos, é muita coisa de castigo. E você sabia, e Deus tinha deixado bem claro aqui, olha só, depois dos 70, o extraordinário vai acontecer, o castigo vai ser findado, mas Deus não falou naquele primeiro momento como ia acontecer esse fim do castigo. E esse castigo ele aconteceu em 3 etapas. Teve ali a primeira leva, digamos assim, foi ali próximo dos 70 anos, Zorobabel. Depois teve Esdras, durou mais um tempo também, aproximadamente 80 anos, dessa primeira leva para a segunda. Depois Neemias, que é a reconstrução dos muros, muitos conhecem, demorou aproximadamente 13 anos, da segunda para a terceira. Irmãos, nós estamos falando aí de mais de 150 anos no somatório, é muita coisa. E o salmista aqui, quando a gente vai entender mais a fundo, não fica claro se ele está fazendo parte da segunda ou da terceira leva, mas com certeza ele não é da primeira. E ele está justamente pedindo aqui, e quando a gente vê o versículo 1, 2 e 3, é muito interessante, porque é algo que falta na vida de muitas pessoas que estão dentro da igreja na atualidade. Porque ficar feliz com a bênção e com a conquista dos outros. Irmãos, quanto mais unidos e em Cristo nós estivermos, mais nós iremos nos alegrar com a bênção ter alcançado a vida do irmão e da irmã. Aleluia!
Irmãos, esses dias aconteceu algo muito triste, né? No primeiro momento, mas também muito feliz depois de tudo ter sido solucionado, né? Lá na nossa igreja, infelizmente, uma família mora ali em Pilares, né? Teve um culto de domingo maravilhoso, cheio de glória e tudo mais, todo mundo foi para suas casas. Na madrugada de segunda-feira, mensagens no grupo chegando, e quando a gente foi ver, pegou fogo o prédio onde eles moravam. 3 pessoas lá da nossa igreja, enfim, foi uma mãe, 2 filhos, né? Um de 8 para 9 anos, outro jovenzinho ali. Enfim, pegaram fogo, ficaram internados por dias, entubados, passando risco de vida, tremendo, enfim. Do domingo para a segunda foi um caos na vida daquela família. E nós de perto ali, orando, querendo atualização, querendo ajudar no que fosse preciso e tudo mais. E a sintonia ela se torna tão grande porque, por mais que sejam membros, você sente justamente ali que é parte, é família, tem que estar próximo e, enfim, todas aquelas questões. E há 2 ou 3 semanas, eu já estou meio ruim de cabeça aqui, graças a Deus todos já saíram do hospital. Aleluia. Há 2 ou 3 semanas o filho que estava com mais problemas, ele foi o último a sair, ele foi no domingo, ele estava desviado da igreja, ele foi no domingo e ele pediu lá para ir, ele ainda está meio se recuperando, ele pediu para ir lá na frente e tudo mais, contou a história dele e ele mesmo declarou dentro da igreja: eu estou voltando para Jesus, agradeço a Deus por tudo. Irmãos, eu não precisei ganhar na Mega Sena, eu não precisei ser promovido, eu não precisei receber um pix aleatório. Irmãos, a bênção na vida daquela família foi a mesma coisa do que como se eu tivesse ganhado algo extraordinário. E é isso que essa palavra ela também reforça para a gente. A gente não vê aqui o salmista chateado, porque muitas das vezes nós deixamos a nossa humanidade gritar e falar alto e bradar, e quanto mais humanidade nós gritarmos e deixarmos bradar, a gente vai diminuindo a quantidade da presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. É um grande conflito a nossa humanidade, os nossos desejos, as nossas vontades, mas a palavra de Deus fala que nós devemos fugir da aparência do mal. A palavra de Deus nos deixa bem claro que quanto mais nós estivermos próximo dele, menos nós estaremos dando brecha. Por mais que o inimigo ele esteja ali como um leão querendo nos tragar e tudo mais, Deus ele permite ter anjos que acampam ao nosso redor para nos proteger. Aleluia! Irmão, nós temos que ter essa compreensão, e diante desse cenário nós vamos verificar o que muitas das vezes, muitas pessoas na atualidade fazem: é o seguinte: poxa Deus, o Senhor abençoou a irmã, o Senhor abençoou fulano, esqueceu de mim. Oh Deus, há tanto tempo eu estou aqui, o Senhor está abençoando fulano, está fazendo com ciclano. Ao invés de gerar o regozijo, a felicidade em seus corações, gera raiva e aparta-se muitas das vezes até dos caminhos do Senhor. Mas quando nós vamos nos basear pela palavra, nós vamos ver que esse aqui estava há anos em cativeiro, devia estar passando por diversas dificuldades, não estava totalmente feliz, mas ele olhava a vitória dos irmãos que tinha acontecido antes dele, e aquilo era combustível para a fé dele ficar fortificado. Irmãos, que a bênção que vem acontecer na vida dos irmãos, que outras pessoas, seja combustível para a nossa fé, seja combustível para a nossa caminhada, porque eu não sei quando vai ser, espero que seja amanhã, ou talvez segunda-feira. 2025 ainda não acabou. O sobrenatural de Deus pode acontecer na tua vida, e quando acontecer também vai ser instrumento para a glorificação e exaltação do nome do Senhor para a vida de outras pessoas. Aleluia! E é isso. Muitas das vezes a gente, até o louvor cantou, né? Não compreendo os seus caminhos. Irmãos, não tem como compreender, não. Eu gosto de falar muitas das vezes, parece que a nossa mentalidade, parece não, ela é muito limitada, né? Nós estamos vendo como se fosse uma estratégia de guerra, mas pontos bem específicos. E é como se nós estivéssemos ali e fôssemos peças de um quebra-cabeça bem gigante. Deus está vendo todo o quebra-cabeça. A gente está vendo 2 ou 3 peças e achando complicado. Deus está vendo tudo. A gente não está entendendo nada. Mas Deus já está deixando bem claro: só confia, porque eu vou te colocar no lugar certo e o propósito vai ser estabelecido. É isso que nós precisamos. Irmãos, muitas das vezes nós falamos
de tantos personagens bíblicos, né? Nós falamos, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento. Nós temos as referências desses personagens bíblicos, tanto os que tiveram e tomaram atitudes boas, quanto os que tiveram e tomaram atitudes ruins. E nós, mesmo assim, diante de todo esse cenário, nós muitas das vezes optamos de maneira clara a fazer aquilo que nos afasta do Senhor. Diferente daqueles que nós estamos lendo aqui, eles não tinham a história dele para que eles viessem se basear. Imagina Jó não tinha o livro de Jó para ler e, vou permanecer fiel aqui. E no auge dos meus problemas eu vou orar pelos meus amigos que estão falando mal de mim. E foi aí que a mudança da vida de Jó aconteceu. Irmão, a gente não vai ter a biografia da nossa vida para ler, não. A biografia da nossa vida vai ser vivida conforme nós estivermos caminhando pela fé em Cristo Jesus. É isso, não tem outro mistério, irmãos. Aí a gente vai continuar aqui. Então a gente vai ver que é um cenário de um homem, enfim, do salmista aqui, né? Que ele está descrevendo aquilo que aconteceu no passado. E isso está sendo um baita de um combustível para que ele venha permanecer perseverante, porque quando nós vamos analisar o contexto aqui, ele deixa bem claro: Deus, assim como o Senhor fez no passado, eu creio que o Senhor pode fazer novamente. Glória a Deus, irmãos. Se nós formos pegar a análise histórica, enfim, vamos pegar desde Cristo para cá, para ficar mais fácil esse recorte, nós vamos verificar que em diversos momentos da história, Deus levantou homens e mulheres para glorificação e exaltação do nome do Senhor. Deus não mudou. Quem mudou? Fomos nós. Verdade. Se a gente for pegar a série de avivamentos aí, John Wesley e tantas outras pessoas que Deus levantou com propósitos pré-estabelecidos, eu posso estar enganado, eu tenho quase toda certeza que foi John Wesley mesmo que pediu a Deus em oração, chegou a suplicar: Deus me dê, agora eu não sei se a quantidade foi 10 ou 100, eu acho que é 100, Deus me dê 100 loucos, assim como eu, que eu faço a Inglaterra pegar fogo para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, o cara está muito próximo de Deus mesmo. Será que se a gente arranjar mais uns 10 loucos aqui, a gente consegue botar maré para engrandecer o nome do Senhor? Aleluia. Muitas das vezes a gente não tem fé. É verdade. Não. A maré ela vai ter justamente a mudança através do nome do Senhor ser glorificado quando eu entender que eu não preciso de que venha um cantor famoso lá de fora, que não precisa que venha um pregador famoso lá de fora. Não, o mesmo Deus que está nele está aqui nessa igreja, está aqui no meu coração, e nós podemos ser instrumentos do Senhor lá fora também. Aleluia, obrigado. Aleluia! Irmãos, é extraordinário tudo isso. Aí a gente vai verificar, poxa, ele, diante do cenário caótico, ele está perseverando na fé, confiante que Deus ele pode justamente tornar a fazer novamente. Irmãos, Deus ele pode tornar a fazer novamente. Se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, a gente nem estaria aqui. Essa é a realidade. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu sei lá, nem sei em qual ano Deus teria fulminado logo. E graças a Deus por isso. Graças a Deus pela misericórdia dele. Graças a Deus por ele ser tão paciente. Porque se Deus ele trabalhasse, se fosse ao contrário, né, se os parâmetros celestiais fossem de acordo com a ótica do irmão Diego, meu irmão, estaria tudo de ponta cabeça. Mas ainda bem que não é para a honra e glória do nome do Senhor. Algumas traduções dizem, deixa bem claro aqui no primeiro versículo, sobre a questão da restauração, inclusive aqui, né, nessa Bíblia, quando diz: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como um sonho, né? E essa palavra restauração é justamente ali tornar novo, né? A gente pode fazer ali outras associações. Restaurar é diferente de fazer obra. Restaurar é diferente de construir, simplesmente construir. Construir, muitas das vezes posso construir algo do zero. Estou aqui um terreno, faço aqui a construção e tudo mais. Fazer obra, na questão de fazer obra, não necessariamente eu vou restaurar. Eu posso modificar algo nessa empreitada. Mas restaurar é tornar novo. Aleluia.
E aqui a passagem é extraordinária porque, irmãos, nós passamos a dar valor a muitas coisas em nossa vida quando nós perdemos elas no caminho. Muitas das vezes acontece assim, não tem como generalizar. A maioria das vezes acontece assim para muitas pessoas. Aqui ele está pedindo justamente a questão da restauração. Ele não está pedindo, Deus, nos permita voltar e ser melhor do que éramos. Nos permita voltar e sermos mais fortes e ter mais dinheiro, entendeu? Não. Permita com que nós viéssemos ser exatamente o que nós deveríamos ser a tempo e nós nos perdemos no meio do caminho. Aleluia. Irmãos, que a ficha venha cair o quanto antes para nós, e se já caiu, que nós venhamos permanecer constantes no Senhor para não cair. Como assim? Irmãos, que nós não venhamos, que não seja necessário você perder aquilo que Deus já colocou nas suas mãos para você fazer, para depois que você perder, você venha querer voltar. Porque o processo é doloroso, o processo é difícil. E muitas das vezes você pode justamente perder e não ter mais tempo. Porque por mais que a palavra de Deus ela nos oriente a ir pregar o Evangelho, a sermos a referência aqui na terra, sermos sal, luz do mundo e tantas outras coisas mais, nós temos que compreender que Jesus ele virá um determinado dia para todo mundo. Mas ele está vindo todo dia para diversas pessoas. E muitas das vezes nós não damos dimensão sobre isso. Infelizmente, tem pessoas hoje que queriam estar aqui na igreja e talvez pode ser o último dia dela nesse sábado para o domingo. Quantas pessoas, esses dias, teve uma pessoa até conhecida aqui dentro, chegaram a mencionar, né, acho que estava voltando da igreja, alguma coisa assim, e participou de um acidente de moto, infelizmente, não está mais entre nós, 20 e poucos anos. Nós não sabemos o número da nossa senha, quando que vai ser chamado. E se for chamado, Jesus vai voltar para a gente naquele dia. Não tem plano B, não tem plano C. E nós temos que estar atentos justamente pela questão da restauração. A restauração deve ser contínua na nossa vida, todo dia. Todo dia eu pedir perdão, todo dia eu compreender, todo dia eu em busca de uma melhora, todo dia eu em busca daquilo que Deus ele tem para a minha vida. Esses dias eu fiz uma reflexão que eu até coloquei lá no grupo da igreja. Eu achei muito legal essa associação, né, que fala justamente sobre a luz das estrelas. Não é novidade para a gente, mas eu achei muito interessante, né, quando a gente olha a estrela hoje, né, a gente vê ali a estrela na noite. Muitas das vezes, para muitas pessoas, acha que a estrela está brilhando ali só porque chegou a noite, né? E não é nem assim, né? As estrelas elas estão tão distantes da Terra que para a luz chegar até nós demora um tempo. Em alguns processos demoram anos para a luz de uma única estrela chegar até aqui. E em muitos casos a luz da estrela que a gente está vendo hoje, pode ser que essa estrela já esteja até morta, nem esteja existindo mais, de tanto tempo que demorou para o reflexo da luz dela chegar até aqui. E Deus ele tocou no meu coração nessa reflexão justamente o seguinte: o brilho que emana da estrela é reflexo do passado dela. E eu estava justamente com essa reflexão, porque no Evangelho Jesus fala que nós devemos ser o que? Sal e luz no mundo. Deus não manda nós sermos estrela, né? A associação aqui de estrela é popstar. Não, Deus manda a gente ser luz do mundo. A luz do mundo é justamente iluminar com a palavra, iluminar sendo referência, o brilho do Espírito Santo de Deus. Mas o nosso brilho, a nossa luz, ela também é reflexo do nosso passado. Como assim do nosso passado? O nosso passado contínuo. O que eu estou falando aqui foi hora de dedicação e oração lá na minha casa, no meu secreto, para poder refletir o Espírito Santo de Deus. E assim também é na vida dos irmãos. Aleluia! Então nós devemos estar firmados em Deus, para que nós venhamos refletir o brilho do Espírito Santo de Deus. E essa reflexão é justamente o secreto que só você e Deus sabe. É o secreto que você tem lá no seu quarto, na sala, enfim.
Muitas das vezes tem a palavra, as pessoas são muito literais na palavra, né? Ah, mas fala, fecha a porta do seu quarto e ora. A Bíblia recomenda, ah, na minha casa não dá, irmãos. Acho que é um ditado popular que fala para quem quer noite viradia, né? Um negócio assim, que eu sou meio chapulinho com o ditado ou das coisas, mas noite viradia para quem quer, não é? É exatamente isso. Não, onde a gente morava, a gente se mudou recente, agora mudou o meu ambiente. O local que eu gostava de ter minha intimidade com Deus era dentro do banheiro. Eu fechava a porta, ninguém perturbava. Ih, maravilha, estava lá. Era só eu, chuveiro, cantando, e tô lá, tô orando. Ih, tô tranquilando. Hoje não, hoje é na sala. Eu espero o pessoal dormir, esse é o meu momento. E por aí vai. Então cada um faz da forma que puder, a estratégia que Deus colocar no seu coração, mas o mais importante é não se afastar do secreto que você vive com Deus. Aí a gente chega nesse momento aqui do versículo 4: Senhor, faz os nossos cativos de volta, assim como enche os leitos dos ribeiros no deserto do Negev. Poxa, o que isso quer dizer, né? Quando a gente vai entender um pouquinho mais sobre o deserto do Negev, é justamente um local árido, um local seco, um local que não tem água na maior parte do ano. Mas quando chega o período das chuvas, mano, aí vem rio, vem água, vem algo extraordinário. Parece que aquele local nunca foi deserto, parece que aquele local nunca foi árido. É tanta água que emana através das chuvas, dos períodos específicos. E o salmista está justamente reforçando isso. Deus, é só o Senhor que pode resolver essa causa e fazer o extraordinário acontecer. Assim como em um local deserto tem água jorrando demais, o Senhor pode libertar nós novamente. Irmãos, nós oramos aqui pelo milagre acontecer. Nós oramos aqui para que enfim, entendi que tem uma criança, né, que está ali prestes a precisar de operação e tudo mais. Irmãos, se nós oramos sem fé, é perda de tempo. Se nós não acreditamos que o nosso Deus é capaz de fazer, é capaz de realizar, é capaz de visitar agora, na madrugada, enfim, nós estamos perdendo tempo vindo para nós, igreja. Aleluia, glória a Deus. Se eu não confio no Deus que eu sirvo, simplesmente eu sou um telespectador. E Deus, Ele não te chamou para ser telespectador, Ele te chamou para ser servo do Senhor. Ele te chamou para ser representante do céu aqui na terra, sacerdote aqui na terra. Irmãos, é uma autoridade maravilhosa que Deus colocou, mesmo sem a gente merecer. Nós somos considerados patente alta aqui na terra, representante do Senhor, irmãos. Aleluia. Não é qualquer uma coisa, não. Embaixadores do céu aqui na terra. Aí nós vamos para os versículos diante, né? O 5 e o 6: o dia em lágrimas semeia, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança semente, retornará entoando cânticos e louvor, trazendo seus feixes. Aleluia. Acho que para mim, de maneira mais clara, o resumo desses dois versículos e daquilo que o salmista ele quis passar, aleluia, através dessas palavras, é justamente a questão de aqueles que plantam fé colhem milagres. É isso. Aleluia. Planta fé, colhe milagres. Planta fé, colhe milagre. Ele estava aqui. Deus, olha só, o Senhor já fez no passado. Eu creio que o Senhor vai fazer novamente. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Obrigado. Irmãos, o extraordinário de Deus vai ser tão grande que aqui ele relata: nações irão dizer que Deus é de fato presente na vida daquele povo. E eu creio também que nações, que pessoas, e por aí vai abrir a boca para poder falar. Só Deus para fazer o que fez na vida dele e na vida dela.
Nós temos que tomar posse, abraçar, porque é o mesmo Deus que fez lá no passado, o mesmo Deus que libertou você, o mesmo Deus que te fortificou, o mesmo Deus que trabalha no seu coração, no seu íntimo, a ponto de numa sexta-feira, 10 horas da noite, você está aqui glorificando o nome dele e não está afastado como outrora talvez era a sua vida. É para você glorificar e exaltar e acreditar que a sua família vai ser alcançada, acreditar que aqueles por qual você tanto se debruça, ora, clama ao Senhor, eles serão alcançados também. E é isso que nós precisamos compreender cada vez mais. Deus, Ele é o mesmo. Deus, Ele continua com um propósito. Deus, Ele continua a falar aos seus servos. Deus, Ele ainda tem sonhos. Deus, Ele ainda tem planos. Deus, Ele ainda tem libertação. Deus, Ele ainda tem cura. Irmãos, Diego, mas e se não acontecer, irmão? Se não acontecer, você vai para o céu, irmão. Aí é a eternidade. Aquela que muitas das vezes as pessoas lutam aqui. Eu quero ter um cordão de ouro, um anel de ouro, irmão. Lá isso não vale nada, porque você vai pisar. A rua vai ser de ouro, não tem valor nenhum. Porque o que tem valor lá é a glória do Todo-Poderoso. Irmão, por muito menos eu acho que eu já abraçaria o céu. Só de falar não vai ter boleto, irmão, eu estaria feliz da vida. Imagina o resto. E Deus, Ele está lá, não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, não vai ter doença, não vai ter isso, não vai ter aquilo. É só glória, é só glória, é só felicidade, é a abundância do Espírito Santo, é vivendo o extraordinário e vivendo o extraordinário. Lá sim nós vamos viver o extraordinário todo dia. Aqui o extraordinário vai acontecer de vez em quando. Aqui nós temos que entender que Deus, Ele vai trabalhar muito mais no ordinário do que no extraordinário. Ele vai trabalhar muito mais no dia a dia, no dia comum, no dia simples. Muitas das vezes Deus vai fazer coisas tão maravilhosas na tua vida e você está se preparando porque acha que Deus só fala no congresso. Não, Deus só fala no evento XPTO. Deus só fala quando acontece isso. Não, Deus fala no íntimo. Muitas das vezes você está na tua casa fazendo comida, você está lá na sua casa lendo a Bíblia, você está lá na sua casa fazendo o que é simples e Deus vai lá e te visita e faz o extraordinário. Não tente colocar Deus numa caixinha que você vai perder tempo. Não tente compreender ou dar dicas para Deus. Deus, olha só, é melhor você fazer dessa forma, porque você vai perder tempo e vai se frustrar. Apenas acate a autoridade, a orientação do Todo-Poderoso, porque eu sei que, assim como Ele fez no passado, Ele é forte, capaz, o suficiente para fazer novamente na tua vida e através da sua vida. Irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração, espero que o Espírito Santo possa palestrar a cada vida aqui cada vez mais, amém? Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eita glória! Glória, glória, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Que palavra! Que palavra! Glória a Deus! Consolo para os que choram. Está escrito aqui para mim, no título que ele falou. Nós não estamos livres de nenhuma notícia. Nós não estamos livres de qualquer coisa que vai acontecer. Nós estamos envolvidos nesse negócio. A palavra, ela é total, é absoluta. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos ao Senhor, nós jejuamos, nós como nós batemos na porta da misericórdia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, amanhecer. Mas é como o nosso irmão disse, quando Deus chama o nosso número, é o nosso número. Nós oramos por pessoas nessa noite, mas infelizmente, agora, acabei de receber a notícia, aprove Deus
levar a nossa irmã Stephanie. O esposo dela passou ali e falou: minha esposa acaba de falecer. Estava com câncer no útero. O sofrimento, chorava, se torcia aqui na igreja. Muita dor, muito sofrimento, a químio. Não é fácil. 3 meses de guerra, de batalha, de manhã, de tarde, na noite, na madrugada. Senhor, a Stephanie. Mas a palavra foi bem clara. Quando Deus aprova chamar o nosso nome. É levar. Deus o sabe. Que Deus venha consolar os corações da família.